Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Assinantes do 14, mais uma vez, que bom estarmos aqui com vocês para mais um Alto Astral no 14. E vamos fazer hoje o nosso quadro Fazendo Direito, que é uma proposta nossa de estarmos intercalando aí questões da área de saúde, de cidadania, com questões da área jurídica também. Então a gente já fez aí umas 2 ou 3 entrevistas com o nosso quadro Fazendo Direito. E hoje, juntamente com o Guilherme Verano, o Dr. Mike está aqui para nós falarmos mais um pouquinho sobre questões jurídicas. Guilherme Verano, tudo bem, Guilherme? Tudo bem, prazer revê-lo, José. Prazer é todo meu, Verano. Que coisa boa, né? E o tema de hoje é muito interessante, porque quem, nas situações do dia a dia, aí, né, entre a gente aqui, o próprio assinante que está acompanhando, nunca se viu na situação de falar assim: esse é meu direito, eu tenho direito a determinada situação aqui. E os meus direitos, onde é que ficam, né? Direito do cidadão. Então esse é um tema a ser abordado hoje, com certeza, muito interessante, muito útil para todos nós. Ô Verano, esse direito do cidadão, ele ficou uma coisa mais latente a partir do Código de Defesa do Consumidor. Mas antes de falarmos um pouquinho disso, Dr. Mike, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Joseval. O prazer é meu estar aqui no programa. Agradeço o senhor pela oportunidade, o Verano, prazer revê-lo. E também espero poder somar e poder sanar as dúvidas do público do programa e trazendo esclarecimentos especificamente hoje em relação ao Código de Defesa do Consumidor. A gente fala em Código de Defesa do Consumidor, parece que foi outro dia que veio o Código de Defesa do Consumidor, mas já se passaram 8 anos, Dr. Mike. 28 anos. 8 anos. 28 anos. Nós estamos falando de 90, não é isso? 11 de setembro de 90. O que aconteceu nessa data, Dr. Mike? Então, Joseval, o Código de Defesa do Consumidor, dentro da área jurídica, ele é conhecido como um microsistemas jurídico. Anteriormente, não a Constituição de 88, mas um pouco antes, as legislações, elas todas estavam embarcadas dentro do Código Civil. E houve uma construção de entendimento jurídico que algumas áreas específicas deveriam ser extraídas de dentro do Código Civil e ter ali um regulamento específico, porque ali tinha algumas questões que não eram propriamente ditas as relações civis. Na Constituição de 1988, então ali no artigo 5º, no artigo 150 e no artigo 170, bem como no artigo 48 da ADCT, que é os Atos de Disposições Transitórias, tem ali a questão da definição da criação de um código específico para trazer uma política nacional de defesa do consumidor, arrancando então essa matéria de dentro de um bojo jurídico e legal do Código Civil e construindo ali uma norma específica. A lei, então, propriamente dita, que estava ali especificada no artigo 48 do ADCT, em 1990 ela foi promulgada e entrou em vigor, trazendo essa política nacional de defesa do consumidor, de forma específica, com princípios inerentes àquela área. Então, Mike, a gente pode dizer que o Código de Defesa do Consumidor, ele norteia aí a relação fornecedor-consumidor? Isso. Importante nessa pergunta sua, Joseval, definir o que é fornecedor e o que é consumidor, porque pode gerar uma certa confusão. E o melhor ponto para entendermos essa noção é entender quem é o consumidor. O consumidor vai ser sempre aquele que vai consumir e vai ser o usuário final do produto. Por exemplo, se eu compro uma garrafa de refrigerante e eu consumo aquele produto, então eu sou dado como consumidor. O que não se aplica, por exemplo, entre a empresa que fabrica o refrigerante e aquela que distribui o refrigerante. Entre a empresa que fabrica e a empresa que distribui, não há relação consumerista. A relação consumerista será dada entre o vendedor
seja de bens ou serviços, e aquele que vai consumir, ele é o consumidor final daqueles bens ou serviços oferecidos pelo mercado. José Val e Dr. Mike, a pergunta que a gente sempre faz, né? Claro que o Código de Defesa do Consumidor é importantíssimo. O consumidor era tão maltratado assim antes, ele não tinha referência nenhuma, ele ficava perdido. No caso do refrigerante estragado, dane-se, problema seu, o carro veio com defeito, também problema seu, o pneu, ou seja, as relações de consumo eram muito pró o fabricante ou consumidor que, entre aspas, até desculpe que se lasque, era mais ou menos por aí? Então, para responder a sua pergunta, Verano, a gente tem que entender como é que se constrói as normas jurídicas dentro do sistema. Existe um professor chamado Miguel Reale, não o Miguel Reale que nós conhecemos hoje, que é o Miguel Reale Filho, que está então em voga e participou do impeachment da Dilma, mas o pai dele. Ele tem uma teoria que é conhecida mundialmente, que chama teoria tridimensional do direito. Nessa teoria ele fala que existe um fato social, e aqui a gente vai entender a sua pergunta. Depois desse fato existe a valorização social daquele fato, para só depois ter a norma. Então, de fato, Vera, nós tínhamos esses fatos sociais de relações de consumo, onde não havia uma legislação que poderia nortear de que forma que deveria ser resolvido. Por exemplo, como você disse, eu comprei um produto, o produto está com defeito, e de que forma que vai ser resolvido isso nessa relação. Então nós tivemos um fato. E aí, como eu disse anteriormente, a construção desses microsistemas jurídicos, dentre eles, um dos grandes importantes é o Código de Defesa do Consumidor, é onde surgiu a valorização no bojo social daquela conduta social, e a partir daí começou a surgir esses microsistemas. E com que esse microsistema surgiu no Brasil, sendo tutelado primeiramente pela Constituição de 88 e posteriormente em 1990 por uma lei infraconstitucional onde trouxe a regulamentação de todas as relações consumeristas. Então vamos aqui botar a mão na massa diretamente nos problemas do dia a dia aí em relação ao consumidor. Antigamente aqui no nosso Goiás era a Celg, hoje a Enel, não é isso? A Enel, italiana Enel. Enel, italiana. E aí, doutor Mike, muita gente tem problemas. Teve descarga de energia, teve queda de energia. Ainda mais nessa época agora, né? E agora começa a temporada. Agora é hora boa de acontecer isso, não é? E aí, o consumidor, seja ele pessoa física, pessoa jurídica também, que passa a ser consumidor final em muitas situações, tem um prejuízo com algum dano no equipamento, no eletrodoméstico, na rede elétrica da sua casa. Como que ele deve fazer? Porque as pessoas ficam meio perdidas. Tem gente que procura o PROCON, tem que procurar o PROCON mesmo. Sim. Tem gente que já vai atrás do advogado. O que é a orientação? Então, essa era uma situação inerente a conduta do povo em relação a esses danos que você disse, que é de procurar o PROCON ou procurar um advogado para entrar com ação judicial. Entretanto, José Val, existe uma resolução de número 61 de 2004 da ANEEL, que é a Agência Reguladora de Energia, Distribuição de Energia no país. Essa resolução ela trouxe uma estrutura de procedimento administrativo para poder tentar resolver essas questões sem que o Poder Judiciário fosse acionado. Então ali, quando você tem uma queda de energia ou alguma falha na distribuição de energia e você tem um equipamento que sofre um dano, ou, por exemplo, ele vem a queimar, você tem ali 90 dias para apresentar uma reclamação junto à fornecedora de energia, à concessionária ali no seu estado. Depois desses 90 dias da apresentação desse pedido, a empresa tem 20 dias para poder fazer uma análise daquele equipamento e depois, tendo a constatação que a queima ou o dano daquele equipamento foi em decorrência da queda de energia ou da má distribuição de energia, e quando eu digo da má distribuição, porque as oscilações de distribuição de energia também podem queimar equipamentos, ela terá mais 90 dias para repor de fato ali aquela questão que trouxe dano para o consumidor, ou seja, para pagar uma indenização. Existe a grande pergunta, então eu vou ficar com o equipamento queimado esse lapso temporal todo, 90 dias, depois mais 20, depois mais 90? Não.
o que você deve fazer é solicitar, fazer um requerimento junto à concessionária para fazer a manutenção do equipamento após eles fazerem a inspeção. Então, esse é o procedimento administrativo, mas vale ressaltar que, exaurido esse procedimento administrativo e você não lograr êxito e indenização, esse procedimento administrativo não tem força para afastar a possibilidade de uma ação judicial. Então, se você teve algum dano e nesse procedimento administrativo não ficou constatado, você ainda pode acionar a justiça para que ali, por meio de uma sentença do magistrado, possa ficar configurado algum dano ao seu patrimônio. Cria-se muito os mitos. Você fala, não, queimou alguma coisa, você vai lá, faz 3 orçamentos diferentes, eles pagam mais barato. Não é simples assim, não. Não, tem todo um procedimento, não, uma avaliação existe do essa conversa, já viu isso? São os mitos jurídicos urbanos. Não, só fazer os 3 orçamentos, é mais barato, paga. Leva lá que paga e é rapidinho. Aí leva, não paga e começa as confusões. Perfeito. Deve-se observar o procedimento administrativo, o que não afasta a possibilidade da ação judicial. Dentro ainda dessa mesma linha, vamos dizer de fornecimento de energia. Quando o fornecimento de energia é interrompido, sem uma comunicação prévia, porque geralmente as empresas, vamos aqui muito no nosso caso na energia, na água, né? A água é até mais comum, né? Mais comum, não é? Geralmente as pessoas avisam antes, tal dia vai faltar água, vai faltar energia em tal bairro, em tal região. E quando isso não acontece e o fornecimento é interrompido, o que o consumidor deve fazer? No primeiro momento, entrar em contato com a concessionária do serviço, solicitar a religação no prazo de 4 horas. Isso também está previsto na resolução da agência reguladora. Em 4 horas, eles têm que restabelecer o serviço. Diga-se de passagem que é um serviço essencial à sociedade. Nesse caso, o corte foi feito de forma indevida e, por ser feito de forma indevida, caberá indenização também. Já existe a previsão da indenização dentro do ambiente administrativo, seja qual. Após você fazer a solicitação de religação no prazo de 4 horas, na sua próxima fatura, você terá direito a um reembolso no valor em dobro do qual você pagaria por um pedido de ligação de urgência. O que eu quero dizer? Quando a sua energia é cortada porque você se tornou inadimplente, ao fazer um pedido você paga uma taxa. Essa taxa pode ser uma taxa normal ou uma taxa de urgência. Quando é o contrário, é a empresa que corta a sua energia sem você ser devedor, eles devem pagar para você um valor em dobro dessa taxa de urgência. Exemplo, estou mencionando um valor hipotético aqui, que essa taxa seja de R$30. Após você fazer o pedido de religação em 4 horas, na sua próxima fatura, eles deveriam então te pagar o dobro desse 30, que seria R$60. Ou, alternativamente, aquele que for mais favorável para o consumidor, 20% de desconto na sua próxima fatura. Então essa já é uma indenização prevista de forma administrativa se eles cortarem a sua energia de forma indevida. Também ressalto, isso não afasta a possibilidade de uma ação judicial caso você tenha um prejuízo maior. Por exemplo, você é um comerciante e possui lá vários freezers refrigerados com frangos. E aí essa energia vai ser cortada e você perde os frangos todos. Esse valor de R$60 não vai pagar os seus prejuízos. Então você, além dessa indenização administrativa, tem a possibilidade de uma indenização de eventuais perdas e danos. Doutor Marcos, o senhor coloca só um minutinho, Verano. O senhor colocou aí nessa questão individual, né? Eu paguei minha energia, estava em dia, a concessionária foi lá e cortou a energia, e aí cabe tudo isso aí que o senhor falou. Mas aquele corte coletivo, aquela interrupção coletiva que não é avisada antes, como eu falei, segue mais ou menos a mesma linha? Da mesma forma, a interrupção coletiva geralmente ela pode vir por algum sinistro, alguma situação de força maior. O caminhão bate no poste lá e acontece alguma coisa. Aí a culpa tem que ser discutida. Tá certo. Se ele deu aso àquele prejuízo àquela pessoa. Mas se ficar configurado que foi por negligência, imprudência da concessionária,
também poderá ser promovida uma ação judicial para requerer eventuais perdas e danos. Tá certo, Eu ok. vou colocar até uma terceira vertente aqui. É uma catástrofe natural, raios caindo para todo lado ali. Com o tempo, a responsabilidade não se exime da fornecedora. Nesse caso, o mérito vai ser discutido na ação judicial. Então, há essa Aí possibilidade. sim, vai ter que ser construída toda um bojo probatório para ver se houve negligência, imprudência ou imperícia por parte da concessionária. E se ficar configurado esses 3 requisitos, assim, existe a possibilidade de indenização. Agora, por forças naturais, forças que a própria concessionária não tem como controlar, ela pode ali pautar a sua defesa nisso e afastar eventuais indenizações. Na dúvida, tira da tomada. Resolve a tempestade, tira da tomada. É o que eu faço. É a melhor coisa. Porque até resolver dá desgaste demais, viu? Nossa, é melhor reiniciar o computador, reiniciar tudo, é muito mais tranquilo. Vamos passar agora para a questão de alimentos deteriorados. Sim. Geralmente o consumidor, quando adquire ou suspeita que adquire um alimento deteriorado, ele vai no supermercado ou vai no local que ele comprou e tenta fazer a troca e tenta receber de volta alguma coisa nesse sentido. Mas se ele não tiver resultado nessa ação, se o comerciante insistir que não foi, que ele está errado, o que o senhor orienta? Então, José, nesse caso, o primeiro caminho é tentar resolver de forma administrativa, só que o caminho será o PROCON. Nesse caso, apresente-se uma reclamação junto ao PROCON. O PROCON vai tomar 2 atitudes iniciais. Primeiro, uma vistoria na empresa onde fornece o produto e vai tentar marcar uma audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação serão chamadas as partes e ali tentarão compor algum valor para poder indenizar a parte. Além disso, a empresa, mesmo numa composição de indenização, ela vai ser avaliada para ver se ela infringiu alguma regra do Código de Defesa do Consumidor, podendo, no caso de infração, receber uma multa. E nos casos mais graves, pode-se ainda constituir crime contra a ordem consumerista, que podem valer aí de 2 até 5 anos, dependendo do caso. Agora, a notícia boa que eu vejo, o José Val, aqui, na iniciativa privada, está se tornando senso comum, que é muito mais tranquilo essa resolução. Comprei uma canela, não estava legal, ou a embalagem estava... Troca, se está na hora, resolve o problema, o custo é muito mais barato. Vou citar o exemplo de empresa de TV a cabo também. Minha surpresa, a energia acabou por um determinado período, na região onde eu moro, lá, algumas horas. Aí a conta, a fatura, quando chegou, já vinha com desconto lá. Eu não precisa de contestar. Assim, irrisório, centavos. Mas a iniciativa de ter esse desconto, eu acho que é interessante. Né? Percebe-se que um bom acordo é melhor que... Sim, a composição, coisa, né? Nós chamamos isso no meio jurídico de composição amigável. Mas o senhor já está percebendo isso aí no dia a dia? Sim, esse bom senso? tem se construído uma cultura no meio jurídico em relação à composição amigável. Não só nos órgãos extrajudiciais, como o PROCON, que cuida desses procedimentos administrativos, como a gente falou também que da agência concessionária que presta o serviço de energia, que tem um procedimento por meio de uma resolução, mas também dentro do âmbito jurídico também. Hoje existem as bancas de conciliação, todas as audiências são antecipadas com audiências de conciliação. Então a composição amigável entre as partes tem sido algo de construção cultural no meio jurídico. Vou citar um exemplo aqui, rapidinho. Comprei uma caixa de bombom, dentro dessa caixa de bombom veio um bombom que estava estourado. Uma coisa simples, não prejudicava os demais, não. Aí minha filha pegou e falou, eu vou ligar lá no SAC, no Serviço de Atendimento ao Consumidor, e vou reclamar. Eu falei, não, filha, não perde tempo com isso, não. Ela foi, fez por conta própria, nem me falou nada. Um belo dia, acho que uns 3 ou 4 dias depois, estava o carteiro chegando lá com a caixa de bombom e pedindo desculpas. Sim. Eu fiquei surpreendido, assim, puxa vida, pode funcionar, né? E achei boa a iniciativa dela também, né, de procurar o direito. Sim, e nesse mundo que nós vivemos do mercado, as empresas elas não podem deixar que a sua marca caia no descrédito. Então, o serviço de atendimento ao cliente, no caso que a sua filha ligou, eles têm essa direção de poder resolver esses conflitos que, na realidade, o mais danoso para a empresa talvez nem seja pagar uma indenização. O mais danoso para a empresa seja macular a sua imagem perante os seus clientes. Um exemplo aí, você
Pega essa caixa de bombom hoje nesse mundo virtual que a gente vive. Se sua filha é uma blogueira, um youtuber, vai lá e posta lá um vídeo e começa a mostrar e aquilo se torna viral. Ela já fez o contrário, ela elogiou, ela postou a foto da caixa e falou que foi muito bem recebida e muito bem atendida. Sim, sim. E aí quem sai ganhando é a empresa em relação à postura dela diante de um eventual prejuízo ao consumidor. Então, Mike, dentro do assunto de PROCON, só para a gente estar trocando uma ideia com o assinante do 14, eu trabalho numa empresa e que vez ou outra, às vezes, chega alguma reclamação do PROCON lá para a gente estar aclareando. No primeiro momento, o PROCON pede para a gente responder essa reclamação que o consumidor levou até o PROCON. E na maioria dos casos, eu entendo que o PROCON passa essa reclamação, essa resposta ao consumidor. Eu entendo que o consumidor entende, porque ele teve o lado dele e viu o lado da empresa do qual ele reclamou, e na maioria dos casos a coisa cessa ali. Mas às vezes tem casos que é solicitado que aconteça uma audiência, não é? O consumidor, ele leva a audiência se ele quiser, não é o PROCON que sugere, está na lei, é isso. Sim, a legislação ela traz ali um procedimento específico para essa questão do PROCON atuar nos procedimentos administrativos. Então, como eu disse, a partir de uma denúncia, o PROCON, dependendo do caso, ele vai fazer uma vistoria, mas de imediato ele já notifica a empresa, abre um prazo para que ela apresente uma resposta e marca uma audiência de composição amigável, que nós chamamos de audiência de conciliação. Nessa audiência, as partes vão se encontrar, vão discutir o caso, havendo interesse de ambas as partes, haver um acordo. Por exemplo, pode acontecer da empresa falar: não, eu entendo que eu não infringi nenhuma norma do CDC e minha resposta apresentada no procedimento administrativo está dando essa clareza, e não fazer nenhuma composição. Se não houver composição, o procedimento será julgado, e se não houver caracterização de infração ao CDC, ele será arquivado. Agora, se não houve composição e ao ser julgado houve ali a caracterização de alguma infração em relação ao CDC, a empresa poderá ser multada. É claro que essas audiências de conciliação, elas têm alto nível de êxito e têm ali resolvido muitas das questões, mas é seguir a regra, apresentar a defesa, participar da audiência de conciliação, havendo acordo, o procedimento é arquivado, não havendo acordo, vai para julgamento, podendo ser ou não aplicada uma multa para a empresa. Essa semana eu fui abordado por uma pessoa que comprou um celular há 8 meses atrás, ainda está dentro da garantia, e dizendo assim para mim: eu não sei o que eu faço não, já levei o celular 3 vezes e ele continua com defeito, eu vou largar este lado e vou comprar outro. Não é bem por aí não, né, doutor Mike? Orienta essa pessoa. Não, tem os regramentos ali no CDC que prevê de que forma que o consumidor e a empresa fornecedora deverão agir diante dessa situação. Inicialmente, existe o prazo de 30 dias para esse equipamento ter o seu vício sanado, o seu defeito sanado. Nesses 30 dias, esse equipamento vai ser levado para assistência técnica, será feita a manutenção e deverá ser devolvido para o consumidor. Se persistir o defeito, aí existem 3 possibilidades para o consumidor. Ele poderá solicitar a substituição do produto por um outro de mesma espécie e qualidade. Essa é a primeira opção. Depois ele poderá pedir a restituição do valor pago. E a terceira opção, ele poderá solicitar ali o abatimento de uma parte do tempo. Eu comprei esse celular, o celular apresentou defeito, eu levei até a loja mandou para a assistência técnica devolveu e mesmo com essa manutenção persistiu o defeito. A partir disso aí, a decisão é do consumidor em substituir o produto, conseguir o abatimento ou a restituição. E a loja fornecedora terá que, nesse caso, atender às exigências do consumidor. Se não for obedecida, aí o consumidor procura o PROCON
e o PROCON vai atuar de forma administrativa contra essa empresa. Agora, isso tudo oficiando, né? As empresas, né? Isso porque às vezes as pessoas chegam e... O importante é... Sim, a formalidade formalizar. É muito importante. A formalidade até para a construção ali de uma estrutura probatória para uma eventual ação futura. Porque você futuramente entrar com uma ação judicial. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com vendas e depende muito do aparelho celular. E nesse período, ele teve inúmeros prejuízos pela falta do equipamento, que é essencial ao seu serviço. E por causa disso, ele vai futuramente entrar com uma ação de perdas e danos. De que forma que ele vai demonstrar para o magistrado que a empresa não prestou o serviço adequado? Levando ali que dentro do prazo de 30 dias ele solicitou a manutenção do equipamento, que não foi atendido, e que mesmo atendido o equipamento voltou com defeito. Depois que voltou com defeito, ele tentou lograr uma dessas 3 opções que ele tem e a empresa não atendeu. Então, quanto mais formal e mais documento ele tiver, mais chance ele terá de lograr êxito numa ação futura por eventuais perdas e danos. Ô, Guilherme Beirante, você já ouviu falar da tal da garantia estendida? Demais. Eu ia até perguntar em relação a essa garantia estendida, aquele seguro que o pessoal fala, não, na hora, esse seguro aqui vai ser só um pouquinho a mais, você paga, né? Então, se o doutor Mike poder falar para a gente a respeito disso aí, o que é essa garantia estendida, se ela é obrigatória, se não é, se é opcional, a questão do seguro, muitas vezes, fala, você tem o seguro, a pessoa pensa assim, não, eu perdi, eu tenho outro na hora. Muitas vezes o seguro não é bem para isso. Não o seguro total do sinistro. E celular, só para pegar esse exemplo, acho que é o artigo que mais se rouba no Brasil hoje. Né? É muito complicado. A gente tem que entender que quando você vai na loja, o vendedor já está preparado para falar, tem aqui, junto com o produto, uma garantia para você. O primeiro ponto que eu quero deixar claro, essa garantia não é obrigatória, porque se estiver vinculada a garantia com o aparelho que você vai comprar, ali a gente tem a configuração de venda casada, e venda casada é crime contra a ordem consumerista. Então, você não é obrigado ali a comprar essa, vou dizer, pseudo garantia estendida. Por que eu falo pseudo, ou seja, uma falsa garantia estendida? Porque de fato o nome disso não é garantia estendida, mas sim um seguro. Inclusive a agência que faz a normatização dos seguros no país é que faz a normatização desse tipo de seguro também. Então você não está comprando uma garantia, você está fazendo um seguro daquele produto que você está comprando. E ele não é obrigatório a ser adquirido, porque se dessa forma for, você está sendo ali induzido a fazer uma compra casada. E o Verano trouxe um ponto muito importante nessa discussão, que o consumidor muitas vezes não tem oportunidade nem de ler o contrato. Não, e às vezes são contratos tão extensos, sim, né? Sim, são contratos que nós chamamos de contrato de adesão, que eles já vêm pronto. E aí o consumidor só assina e adere ali. E muitas das vezes esse contrato, na realidade, não é de garantia estendida, embora popularmente seja chamado assim, mas esse é um contrato de seguro, muitas das vezes ele não tem uma apólice que cobre todas as possibilidades de sinistros. Um exemplo prático, você faz ali uma garantia estendida que na realidade uma garantia estendida, e no caso ali ele vai cobrir somente questões de furto e não de roubo. E aí você depois lá está com o celular e você tem o celular roubado e vai tentar acionar a apólice daquele seguro ali, mas na realidade ele só estava cobrindo o furto. E aí você não tem a possibilidade. Furto, roubo, é tudo a mesma coisa na cabeça da pessoa. Sim, né? Sim. Mas é o que tá. Quando você colocou no começo, a noção, um homem médio da população, ele não tem conhecimento dessas nuances jurídicas. E muitas das vezes ele está fazendo um seguro ali que ele não está sendo totalmente coberto pela apólice do seguro. E agora é interessante, porque já tem a garantia, né? E a gente lembra daquela propaganda, a garantia sou Joe, né? Na época do videocassete ainda, né? Aquela coisa toda. Porque você tem a garantia, por que você precisa ter uma garantia além da garantia? O problema é que não é a garantia, né? Agora que eu fui entender, é um seguro. Garantia é garantia e pronto. Pois é, já deveria ser, né? Então o nome garantia estendida são seguros. São seguros por empresas de seguros que fazem ali parceria com as lojas para poder vender aqueles seguros. Atrelados isso gera aos muito produtos. dinheiro, né? Com certeza, o mercado, né? É verdade. Então, Mike, voltando à questão lá da energia, eu tô com o imóvel sendo reformado. Eu posso solicitar o desligamento dessa energia
para o imóvel lá para não ficar esse tempo todo pagando taxa mínima, alguma coisa nesse sentido, ou isso é ilegal? Não, totalmente legal. A resposta é sim, positivamente. Você está fazendo a reforma do imóvel, você pode ir ali na agência concessionária e falar, ó, eu vou trabalhar 2 meses aqui, eu quero que a energia seja desligada, até para evitar furto de energia, porque existe muito essa questão em construções hoje, né? A pessoa vai lá fazer o desligamento, isso é possível. E para além de sua pergunta, Joseval, também pode ser solicitada ali a suspensão de serviços, como de internet, de telefone fixo e de outros serviços em períodos de férias também. Você vai viajar com a sua família e vai ficar 20, 30 dias fora e ali vai estar a sua taxa de internet ou de telefone fixo circulando daquele período de férias. Então existe a possibilidade de você ligar ali para a empresa que oferece aquele serviço para você e solicitar a suspensão desse serviço. Então, respondendo a pergunta de forma direta, a resposta é sim, pode pedir o cancelamento da prestação de serviço de energia no período de construção e reforma, bem como também pode pedir a suspensão de serviço de internet e telefone em período de férias, quando você não esteja com sua família na casa. O senhor falou em internet aí, hoje cada dia mais as pessoas compram muitos produtos pela internet. O Código de Defesa do Consumidor, ele vale para as compras de internet normalmente ou tem alguma situação em que muda? Não existe restrição. Como eu disse no começo da entrevista, a caracterização do consumo é que o fornecedor venda o produto para um consumidor final. Seja por meio físico, seja pela internet, ou seja por venda por televisão também, que hoje a gente ainda tem esse ambiente de vendas. O Código de Defesa do Consumidor vai ser integralmente aplicado nas relações consumeristas advindas de vendas pela internet. Se o consumidor ali teve algum direito afastado, negado, cerceado, ele poderá usar toda a estrutura de defesa dessa Política Nacional de Defesa do Consumidor para garantir os seus direitos, seja na via administrativa pelo PROCON, seja na via judicial, também por meio de uma ação. Agora, é fundamental de alerta também, as pessoas ficarem atentas. A gente teve Black Friday recentemente. Ninguém dá dinheiro para ninguém, a verdade é essa. Quando a promoção, e a gente vê pessoas caindo em golpes, depois você pensa assim, como que caiu nesse golpe? Eu estou vendendo um carro que custa 50, eu estou vendendo por 30, mas você me dá um adiantamento de 5 para a gente começar. Então a pessoa tem que ficar alerta, tem que olhar, tem que fiscalizar, ver se o site é seguro, ver as recomendações que tem. Então a gente tem que ter esse alerta o tempo todo. Porque o golpe existe, mas por quê? Porque as pessoas, muito embora a gente fale que o crime sempre está um passo adiante, os processos são muito bem arquitetados e evidentemente as pessoas caem, né? Mas se você ficar atento, a possibilidade de você cair é mínima. Você tem que ficar ligado também. É o seu direito de várias coisas que a gente está falando, mas seu dever também de ficar atento, ficar ligado para não cair. Muito embora, é claro, a legislação deveria vigiar isso tudo, mas na falta de aquele olhar em cima de tudo, você ter um olhar atento também de onde você está comprando, acho que é importante, né, doutor? Sim, existem as agências, não só públicas, mas agências privadas que fazem um acompanhamento dessas empresas e classificam elas ali em seguro. Tem um grau de risco, né? Grau de risco para você fazer essa compra. E como você disse, existem algumas situações, algumas condutas de vendas que claramente evidenciam fraudes. Então ali, se a gente tiver ali um mínimo de prudência e cuidado, a gente vai evitar ali ter um prejuízo financeiro em decorrência de uma relação consumerista. E a última dessas foi, quer dizer, o esquema todo arquitetado para recolher cartões de crédito em casa. E a pessoa ainda fala, não, você pode quebrar o cartão todo, mas não quebra o código de leitura de barras, não. Mas tá evidente, né, doutor Mike? Não é possível, ninguém vai recolher cartão em casa e tem gente que ainda pega e cai. Eu acho inacreditável, tem hora também, viu? É verdade. O cuidado e a prudência tem que estar sempre adiante de qualquer ato ou conduta nossa. Também. Ô, doutor Mike, o senhor falou em cuidado e prudência aí. Tem muita gente que consome e tem até a doença de consumir mesmo, não é? E o Papa, vou até abrir uma exceção, o Papa condenou isso no discurso essa semana. Falou que consumismo é doença. Ele falou que está chegando nos limites que a pessoa, né, perde a noção. Né? Então, recomendação do Papa Francisco aí, fique ligado, viu? E aí, Guilherme, quando a pessoa ainda vai na loja, no supermercado, vai lá, pega, compra, ou com dinheiro ou com cartão, já passa o cartão, leva para casa. Você não tem pede do amigo prestado? Aí chegou em casa, arrependeu, mas já comprou e já pagou. Agora, e na internet, quando a esposa consumista entra lá e compra, e aí quando o marido vê daqui 20 minutos depois e fala, não
Aí a minha pergunta é a seguinte: existe um tempo para você arrepender de compra pela internet? Tem isso? Não tem? Existe sim o tempo, mas não aplicado no caso que o senhor trouxe. Não existe como arrepender de uma compra da esposa. Pois não, mas eu comprou, eu tenho que devolver. Como é que faz? Na relação consumerista ali, eles vão entender que a mulher é maior, é capaz e pode estipular o contrato. Mas a extensão da sua pergunta, ela tem fundamentação sim no CDC. Quando você faz compra de produtos do qual você não tem contato direto com o produto, seja comprando pela internet ou por aqueles programas de TV que vendem eletrodomésticos, ao receber o produto, você identificar que o produto não condiz com aquilo que foi apresentado. O arrependimento é aí. Isso. Arrependimento é nesse ponto. No outro caso é melhor esconder o cartão. Esconde o cartão, some com esse cartão. Aí nesse ponto sim. Agora, quando é a esposa que compra, aí você não pode arrepender por ela. Você a relação é consumidor e o... Nesse caso, você vai ter que pagar a conta. Não, então você comprou e chegou, não era aquilo que você queria mesmo. Aí, você pode devolver. E aí você tem 7 dias para entrar em contato com a empresa, informando que estará devolvendo o produto e solicitando o ressarcimento do valor pago. Isso chama direito de arrependimento nas compras via internet ou por programas de TV, do qual o consumidor não tem contato direto com o produto. E ao receber, ele fala: esse produto aqui não condiz com o que foi apresentado. Eu achei que ele tinha uma qualidade maior, que o pano, que o tecido, que o material utilizado, que as qualidades dele eram superiores ao que foram apresentados. E aí ele tem esse direito de arrependimento sim, nas compras do qual o consumidor não tem contato com o produto, que em regra são comprados pela internet ou pelos aqueles programas de TV. Mas tem, né? Ligue já, né? Compre. É verdade. Dr. Mike, as lojas, as empresas, elas podem exigir pedido mínimo em cartão de crédito, alguma coisa nesse sentido? Então, Joseval, isso não pode ser feito. Se você entra numa loja, por exemplo, e aí eles fazem ali, você entrar nessa loja aqui, você tem que ter um consumo mínimo. Isso não acontece muito em loja, mas vai acontecer muito em estabelecimentos de consumo de alimento. Né? Verdade. Restaurantes mesmo, né? Consumação mínima, né? Você tem que ter um consumo mínimo aqui para poder... Isso não existe nem para restaurante. Não existe. Isso afronta o Código de Defesa do Consumidor e isso pode ser caracterizado até como crime contra a ordem consumerista, Joseval. Não existe essa possibilidade. Se você estiver diante dessa situação, procure os órgãos de proteção ao consumidor e tem uma extensão além disso, não na relação de consumos de produtos de alimento, mas também a questão de você poder utilizar o cartão de crédito. Por exemplo, passamos o cartão de crédito só acima de R$10, passamos o cartão de crédito só acima de R$20. Isso também não pode. Não existe. Não existe essa limitação, nem para consumo de alimentos e nem para o uso de cartão de crédito. Para ambos os casos, estarão afrontando diretamente a ordem consumerista, a legislação, e os órgãos de proteção estão aí para serem utilizados em defesa do consumidor. E em relação, a gente está falando de bar, de restaurante, tem muito o tal do 10% do garçom. Em que pé está isso? De que forma está funcionando? Você é obrigado, de fato, a pagar? Pois é, essa questão tem que estar bem caracterizada numa das situações que o Código de Consumidor traz, que é a questão da informação. Quando você entra no estabelecimento comercial, você tem que ter informação clara e direta que esse valor será cobrado. Se você não tiver essa informação clara e direta, esse valor não poderá ser cobrado. Se você chega lá, não tem nenhum aviso e no final tem 10% do garçom, lugar nenhum vai ser cobrado, e isso não pode. Então você, ao adentrar no estabelecimento, tem que ter uma placa, tem que ter um aviso. Ali na comanda tem que estar informando também em relação a essa taxa extra que será cobrada. O ponto ali, nesse caso dessa pergunta sua, é a informação daquele valor a ser cobrado. Tá certo. Então, Mike, às vezes a pessoa paga uma conta por 2 vezes, porque tô fazendo um negócio aqui, preciso resolver rápido. Quando a empresa puxou o cadastro lá, meu nome tá no SPC, tá no Serasa. Não, era uma quantia de R$200, R$300. Eu paguei para liberar logo, porque eu precisava fazer um negócio maior.
Nesses casos, a pessoa pode pedir esse dinheiro de volta? O que ela tem que fazer? Sim, Joséval, ela pode usar tanto o procedimento administrativo do PROCON para poder demonstrar que esse valor foi pago de forma indevida, ou ela pode entrar com uma ação judicial que a gente chama de repetição de indébito. Nesse caso muito específico que você trouxe, a informação importante é que em caso de ressarcimento e configuração dessa cobrança indevida, o valor deverá ser devolvido em dobro. Exemplo, se você pagou uma conta ali de R$100 e passa 2, 3 meses, você é cobrado novamente desse valor e eles negativam o seu nome e você precisa do seu nome limpo, vai lá e paga o valor novamente para poder ter o seu nome fora do SPC e do Serasa. E aí você vai buscar o PROCON ou a Justiça. Nesta ação, esse valor que foi pago indevidamente, ou seja, os R$100, ao fim, quando houver a sentença, ele deverá ser devolvido em dobro. Ou seja, se você pagou R$100 de forma indevida, você deverá receber R$200, seja no PROCON ou seja por meio de uma ação de repetição de indébito que deve ser promovida aí, nesse caso, junto ao Juizado Especial Civil. Há uma outra questão que a gente sempre está lidando com ela aí. Você falou agora há pouco da questão de ser dada a boa informação. Estacionamento. Você estacionou o carro, vamos dizer, em privados, ou estacionamento de shopping, ou de faculdade, e daí é roubado um objeto dentro do seu carro. A empresa, o shopping é responsável por ressarcir, a faculdade é responsável por ressarcir, a empresa privada, o estacionamento que toca ali o estacionamento, é obrigada a ressarcir. Em que casos, ou sempre é ou não é? Como é que é isso? Joséval, existem duas formas de nós analisarmos essa situação. E as duas formas vão dar o mesmo resultado. Você pode ter deixado o seu carro num estacionamento particular, ou seja, você tem que pagar para o seu carro ficar ali, ou você pode deixar no estacionamento que não é pago, que é livre. Por exemplo, estacionamento de uma faculdade, estacionamento de um shopping que não cobra, certo? E ali o seu carro tem objetos furtados ou o seu próprio carro é furtado. E para as duas situações a resposta é a mesma. O estabelecimento que oferece o serviço de estacionamento é responsável por ressarcir e indenizar o consumidor. Um exemplo, eu vou para um shopping e ao estacionar ali, o shopping ele não cobra, o estacionamento é gratuito. E eu entro no shopping para consumir lá dentro. Eu estou indo para o shopping por quê? Porque eu quero utilizar os serviços que eles estão oferecendo. E eu saio, o meu carro foi furtado. E aí o shopping fala, mas aqui você não paga. Então, se você não paga, eu não tenho responsabilidade. Essa afirmação é falsa. E mesmo aquela plaquinha, não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo. Aquilo ali não serve para nada, né? É totalmente à margem da legislação e da jurisprudência construída em torno do tema. Então, mesmo sendo pago ou sendo gratuito, a instituição que oferece o serviço deverá ressarcir e indenizar eventuais prejuízos de perdas e danos do consumidor. Se o carro foi furtado, inevitavelmente eles terão que comprar outro carro para aquele consumidor. Se você não consegue isso de forma amigável, uma composição amigável no PROCON, inevitavelmente você vai ter que acionar o Poder Judiciário. Dependendo do valor, aí você poderá acionar o Poder Judiciário no Juizado Especial Civil, que tem um trâmite processual um pouco mais célere. Vez ou outra a gente ouve amigos e pessoas dizer assim, eu já recebia cartão de crédito lá em casa pelo correio, já liguei na instituição financeira tal, na empresa de crédito tal, e continuo recebendo. Não pedi nada disso? Não pedi nada disso. Isso é legal? As empresas podem fazer isso? Também isso é uma prática abusiva, Joséval. Ninguém pode receber em casa cartões de crédito já com créditos aprovados sem ter solicitado. Para eu poder receber um cartão de crédito, eu tenho que entrar em contato com a prestadora de serviço e aí é assim, com a minha autorização, eles enviarem para mim. Isso configura prática abusiva contra o consumidor. E se você recebe esse tipo de cartão em casa, você pode acionar a justiça e pode entrar com uma ação de indenização por dano moral contra a empresa. A jurisprudência tem que construir um entendimento que sim, que cabe dano moral em relação a esse tipo. Existe uma
uma dúvida, que o pessoal fala que é um mero aborrecimento, mas existe parte da jurisprudência e da doutrina que entende que sim, cabe uma indenização por dano moral por você ter recebido esse cartão lá mesmo sem ter solicitado. Acontece muito, Joséval, com idosos, né? E esses idosos recebem carta lá de créditos de empréstimos já aprovados, já com parcelamento feito, só para a pessoa poder lá sacar esse dinheiro. E aí o idoso recebe esse dinheiro, aí tem um neto, tem um filho, tem alguém que está precisando de dinheiro ali, e aí o idoso, para poder socorrer alguém, vai lá e faz aquele crédito pré-aprovado sem a solicitação dele. A relação instituições de ensino e alunos, ela também é regida pelo Código de Defesa do Consumidor? Sim, embora muita gente pense que não, mas também sim, porque ali o aluno está consumindo o serviço e ele é o consumidor final daquele serviço. Então, toda essa relação, ela é protegida pelo CDC. E aí eu vou dar 3 exemplos básicos de que forma que o CDC pode ser aplicado e que o consumidor é protegido nessa relação. O primeiro é o reajuste das mensalidades. Os reajustes das mensalidades devem ser feitos uma única vez ao ano, ao período letivo. O período letivo é de 6 meses, uma única vez naqueles 6 meses. O período letivo é de 1 ano, uma vez durante aquele 1 ano. Uma outra situação, o aluno não pode ter o seu diploma ou seu certificado negado em decorrência de inadimplência. Ele não pode, ali, ao momento que ele vai pedir, eu queria o meu diploma, eu queria o meu certificado do curso, ele receber a informação, peraí, você não vai receber porque você não pagou. Não é dessa forma que a instituição vai resolver. A instituição deve fornecer o diploma, o certificado, e a partir daí entra com ação contra aquele consumidor de cobrança. É uma outra situação. Uma outra forma, o aluno ali está em um período letivo de 1 ano. Aí ele paga o primeiro mês, segundo mês e passa os outros 3 sem pagar. Aí a coordenação da escola fala, você não pode mais participar da aula. Você está proibido de participar da aula porque você não está pagando. Essa prática também é proibida. Ele vai, sim, terminar o período letivo. O que pode ser proibido é ele fazer a rematrícula no próximo período. Mas naquele período que ele está matriculado, ele não pode ser desligado por causa de inadimplência. Outra situação aqui, José, que eu queria levantar. Ninguém quer voltar para aquela época da linha telefônica. Tinha muita gente aqui em Anápolis que vivia de aluguel de linha telefônica. Era um aluguel caro, né? Não, tem 10 linhas. Era um negócio. Era um negócio. Então, 10 linhas alugadas, eu estou tranquilo. Ninguém quer voltar para essa época. Mas é claro que um dos maiores problemas que a gente vê hoje é o quê? É reclamação com prestador de serviço de telefonia. É terrível, é incrível. Mas mesmo assim, eu ainda prefiro viver nesse mundo de hoje do que era aquele anterior. Mas como lidar com esses casos sem solução? Porque você liga, você fica na espera, é daqui a pouco, é depois, e a coisa parece que nunca se resolve, o Dr. Bike. É terrível. Então, aí nesse caso, quando o próprio SAC, a prestadora de serviço, não resolve, você tem 2 caminhos. Apresentar reclamação no PROCON, pelo meio administrativo, ou entrar com ação judicial contra a empresa. E eu concordo contigo, porque muitas das vezes compensa muito mais as empresas continuar prestando um mau serviço, porque em relação às indenizações que elas vêm pagando, não abarcam um prejuízo significativo. Os camaradas ficam assim, vou te pagar 5 mil, para eles é mínimo. Talvez seja mais oneroso para eles resolver aquela situação. Fica muito mais caro para a empresa resolver aquela situação do que continuar pagando aquelas as filas de banco também é da mesma forma, né? Da mesma forma. Tem toda a legislação municipal que prevê ali a questão do período de espera dentro do banco e muitas das vezes não são respeitadas. Por quê? Talvez as multas ou as indenizações, as ações, elas não estão tendo um condão de poder ali reprimir esse tipo de atuação das empresas. Tomai, para finalizar, eu queria que o senhor só falasse a questão do cheque calção. Nós sabemos que o cheque calção é proibido, mas ainda tem estabelecimentos, em especial na área de saúde, eu falo porque eu atuo nessa área, ainda insistindo nisso. Qual que é a orientação que o senhor dá para o consumidor? Então, na realidade, o entendimento da sociedade é errado em relação ao cheque. Na realidade, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. O cheque que inventou o pré-datado. E aí até o nome é equivocado, porque não é um cheque pré-datado, é um cheque pós-datado. Porque ele vai vencer
com os prazos estipulados. Então, até a nomenclatura popular é errada. Na realidade, desses cheques calções, né, os cheques calções, é uma prática que o mercado abraçou e vem praticando porque facilita, né? E tem que ter cuidado em relação às datas de envio, de depósito, porque se você depositar fora das datas, e não falo da data da anotação, mas a data de assinatura do cheque, se você depositar antes daquela data ali descrita, pode gerar sim, Joseval, um pedido de indenização por perdas e danos. Por exemplo, você coloca um cheque assinado com ordem de pagamento à vista, só que você coloca a data ali para daqui 30 dias. E aí quem é o detentor daquele cheque vai ali 10 dias antes e tenta fazer o saque no banco. Esse pode configurar assim uma possibilidade de ação contra aquele que tentou fazer o saque antes da data estipulada. Criou-se assim um código de ética entre quem emite o cheque e o outro. No Brasil é engraçado, tem umas coisas que estão escritas na lei e parece que ninguém respeita. Tem outras que são só subjetivas e as pessoas se enquadram nela. Eu diria essa do cheque pré ou pós-datado, raramente acontece essa questão, né? É uma adaptação do mercado a uma conduta social, né? Mas sempre lembrando que o cheque é um documento para pagamento em ordem à vista e não pré-datado, que na realidade deveria ser chamado pós-datado. E ninguém também tem o direito de exigir, como o Dr. Mike falou, a questão que é um pagamento à vista, de exigir de ninguém que deixe uma caução para que preste um atendimento. Eu quis colocar a pergunta nesse momento e acabou que a gente divagou pelo pré e pós-datado, né? Mas assim, da ilegalidade de dizer, para atender, você deixa uma caução, um cheque nesse valor. Existe a ilegalidade nisso também, não é? Principalmente em estabelecimentos de prestação de serviço à saúde. Existe legislação específica que configura como crime qualquer exigência de cheque ou nota promissória ou qualquer outro tipo de garantia para atendimento de uma pessoa que esteja em situação de urgência e emergência. Além de responder civilmente, também vai responder de forma penal, porque configura crime. Então, se você está numa situação de urgência e emergência e chega num estabelecimento privado de saúde, aquela instituição não pode exigir de você cheque ou qualquer outro tipo de documento de garantia para que você seja atendido. Guilherme Verano, acho que a proposta era essa, né? São situações que, apesar dos 28 anos do Código de Defesa do Consumidor, ainda tem muita gente que não sabe de muitos detalhes que nós tratamos aqui nesse nosso bate-papo. E a proposta é essa, de para quem não sabia clarear, quem desconfiava acabou tendo uma certeza. Então, esse nosso quadro Fazendo Direito é assim, você pode entrar em contato conosco pelas redes sociais, o Guilherme sempre tem falado aqui nos nossos programas, deixar a sua pergunta, que a gente vai estar sempre trazendo aqui para o Dr. Mike, Dr. Cícero, que está conosco também nessa proposta, para a gente estar clareando e sanando as dúvidas de você, assinante do 14, você que nos acompanha no YouTube. Dr. Mike, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Joseval, pela oportunidade, segunda vez estando aqui. Agradeço aos telespectadores, espero ter sanado algumas dúvidas e deixo a indicação aqui de um livro, 5 livros do autor chamado Zygmunt Bauman, que vai vir de encontro com o que Verano falou daquela questão da relação do consumo exagerado. Ele tem um livro que fala sobre a sociedade líquida e fala especificamente de como a nossa sociedade se tornou líquida nos relacionamentos, muito por causa dessa relação de consumo. Então, se quiser entender um pouco mais sobre essa questão consumerista exagerada, indica a literatura do Zygmunt Bauman. Coisa boa, né, Joseval? E o fundamental aqui do canal 14 da NET é isso, é trazer assuntos, né, do dia a dia, dúvidas comuns nossas aqui e também o cidadão que está vendo, que é o consumidor. Somos todos consumidores. Consumir é bom, mas consumir com responsabilidade e sabendo seus direitos e deveres, melhor ainda. O Dr. Mike explicou de uma forma clara. Isso aqui é bacana. Parabéns, Dr. Mike. Mais uma vez, obrigado. Prazer é meu estar aqui com você novamente. Tá certo. E mais uma vez a gente agradece aos nossos parceiros, sem os quais a gente não poderia trazer o Dr. Mike aqui para esclarecer essas dúvidas e todos os nossos outros convidados. Mais uma vez, muito obrigado. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano,
Plameg, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes JK, Laboratório Modelo, BRG Brasil Geradores, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibaracom, Mercafrios Mauá, Doutor Café Cafeteria e Doceria, Droga Lúcia e Mover Mais Clínica de Fisioterapia. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.